Guess who's back? Back again. And he's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim trazer um vídeo um bocadinho diferente. Eu digo sempre isto, os vídeos são todos diferentes. Ok, corta. Hoje vim falar-vos sobre a minha experiência com o aparelho ortodôntico. Eu sempre tive vontade de pôr aparelho desde pequena porque eu tinha os dentes separados, os ditos dentes de mentirosa, segundo a minha mãe, que dizia que eu tinha dentes de mentirosa, apesar de eu não ter sido muito mentirosa e de hoje em dia não ser muito mentirosa, e acho que isso não tem nada a ver, como é óbvio, com os dentes, mas era algo que me incomodava realmente. E então eu sempre sonhei em pôr aparelho um dia quando crescesse, mas o aparelho era caríssimo naquela altura e portanto estava fora de questão aplicá-lo. Quando estive na Bélgica, a minha irmã, que também sonhava em pôr aparelho, porque também tinha o mesmo problema que eu, também tinha os dentes separados, isto é uma característica hereditária do nosso pai, do lado do nosso pai, ele também tem os dentes um bocadinho afastados, não tanto como nós tínhamos na altura, mas também tem um bocadinho. O meu irmão safou-se, que ele tem os dentes super juntinhos, super direitinhos. Isso era uma coisa que nós tínhamos, os nossos dentes eram bem direitinhos, mas eram separados, e então sempre sonhámos em fazê-lo, sempre sonhámos em aplicar aparelho. Quando eu estava na Bélgica, ela pôs aparelho e eu pensava que ainda assim era um bocadinho caro. Quando eu realmente me apercebi do valor que ela tinha pago, eu pensei, oh meu Deus, eu também quero pôr aparelho, finalmente vou poder pôr aparelho. E a verdade é que quando voltei a viver em Portugal, foi a primeira coisa que eu fiz, foi pôr aparelho. Portanto, hoje vim contar-vos um bocadinho como é que foi a minha experiência, se eu acho que vale a pena, se acho que não vale a pena, se valeu a pena no meu caso, enfim, todos os detalhes. Espero muito que vocês gostem deste vídeo, espero que vos possa ajudar se vocês tiverem dúvidas a nível dos aparelhos ortodônticos que eu também tinha e que, apesar de ter utilizado, ainda restaram algumas dúvidas, porque essa foi uma das lacunas do local onde eu apliquei o aparelho. Então, vamos começar do início. Quando eu apliquei o aparelho, eu fiz um pedido à médica, neste caso, que me atendeu naquele dia, que era de eu ter o aparelho apenas 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E ela disse-me que sim, que era possível, uma vez que eu queria só fechar os dentes, a única coisa que eu tinha para fazer era isso, porque realmente eles eram direitinhos, e que eu não teria outra das minhas exigências para colocar o aparelho, uma vez que era só a nível estético, eu não tinha realmente necessidade de aplicar um aparelho. Eu disse que não queria arrancar nenhum siso, nenhum dente do siso, porque é uma coisa muito comum para quem aplica aparelho, é ter que arrancar alguns dentes do siso, segundo eles, porque têm falta de espaço, e quanto mais espaço tiver na boca, digamos que mais rapidamente, mais facilmente os dentes se movem. Eu não concordava com essa ideia, ainda hoje não concordo, quer dizer, no meu caso, não é? Apesar de eu não perceber nada daquilo, eu também fui um bocado intransigente, porque eu pensava assim, eu nunca tive dor de dentes, eu não sei o que é ter dor de dentes, eu não vou estar a arrancar dentes para passar a ter dor de dentes, ou seja, na minha opinião era, se eu tiver necessidade de arrancar dentes porque é necessário, eu não vou aplicar o aparelho porque não tenho essa necessidade fisiológica, mas sim é mais algo estético. Se eu puder aplicar o aparelho, fechar os espaços que eu tenho entre os dentes sem ter que mexer tanto assim na boca, eu prefiro. Pronto, ela disse-me que sim, que não havia qualquer tipo de problema, que o aparelho seria tirado no tempo que eu pedi e que não teria que arrancar nenhum siso. Ok, começámos o tratamento, eu saí já de lá com o aparelho, na primeira consulta que lá fui, eu ia só para uma consulta, supostamente, fazer um raio-x, ver se era possível ou não, o que é que era preciso fazer, e posteriormente iria lá para aplicar o aparelho, mas não, foi feito tudo no mesmo dia. Eu comecei por aplicar o aparelho de cima e só mais tarde o aparelho de baixo. Eu sei que há muitos dentistas e espaços ortodônticos onde eles dizem que é possível fazer só o de cima e não fazer o de baixo. Naquele local onde eu apliquei o meu aparelho, eles defendiam que não era possível fazer um sem o outro, porque no fim iríamos ter que alinhar os maxilares, e para alinhar os maxilares teríamos sempre que ter aparelho na parte de baixo também, sendo que no meu caso não era propriamente necessário aparelho na parte de baixo, porque supostamente e superficialmente eu não tinha nada a mexer, porque eles eram direitinhos, mas a verdade é que a coisa é um bocado mais complexa do que aquilo que eu pensava nisto como uma coisa muito superficial e muito simples de fazer, e a verdade é que não é assim que funciona. Para além de se mexer nos dentes em superfície, não é, o que se vê, o aparelho também vai mexer nas raízes dos dentes, porque se as raízes dos dentes não estiverem na posição correta, o dente vai voltar novamente ao mesmo sítio. Daí ter que haver um tempo, daí ter que haver pessoas que ficam mais tempo. Claro que há pessoas que ficam muito tempo porque as ortodônticas também se esticam, claro que há pessoas que ficam muito tempo porque os médicos são negligentes, como em qualquer profissão isso acontece, mas há muitos casos em que as pessoas realmente têm que ficar muito tempo
para que a gengiva, digamos assim, se habitue àquela posição dos dentes, porque a gengiva tem memória. E se as raízes não estiverem na posição correta e não tiverem o tempo suficiente, muito provavelmente o que pode acontecer é que aquilo volte tudo ao mesmo por causa desta memória da gengiva. Ok, tudo bem. Em seguida, pronto, o meu tratamento foi começando a ser feito, eu ia todos os meses à manutenção. A manutenção supostamente é feita de 4 em 4 semanas, no mínimo pode ser feita de 3 em 3 e depois o máximo pode ir até o que as pessoas lhes apetecer, não é? Claro que depois a partir de um certo momento, não é? A partir de um mês e umas semanas, aquilo já não está propriamente a fazer efeito porque os elásticos deixam de ter força e têm que ser trocados e as coisas têm que ser alinhadas e ajustadas. Eu, como tinha pressa em tirar o aparelho, propus ir sempre de 3 em 3 semanas para que o processo fosse mais rápido e foi isso que fiz, portanto a minha manutenção era sempre feita de 3 em 3 semanas para agilizar o processo. Eu estive lá mais ou menos uns 10, 11 meses, até que comecei a sentir-me violada, digamos assim, porque eu chegava lá, deitava-me, abria a boca, eles faziam aquilo que lhes apetecia e eu vinha-me embora. E ao fim desses 11 meses o que é que aconteceu? Eu tive uma situação um bocadinho chata, na minha opinião, que supostamente os meus dentes já estavam todos direitinhos, já estavam exatamente como eu queria, já tínhamos feito o raio-x e, portanto, as raízes estavam todas boas, salvo uma, portanto, eu tinha um dente aqui atrás que supostamente a raiz não estava ainda posicionada da forma correta. Então, foi-me alterado esse bracket, o bracket é aquelas coisinhas que se colam nos dentes, não é? Foi-me alterado esse bracket para supostamente endireitar a raiz. O que é que me aconteceu? Passado, para aí 1 ou 2 dias, aquele dente começou a subir, portanto, como se estivesse tipo a ser arrancado. Agora imaginem as dores que aquilo me deu. Depois o que aconteceu por conseguinte foi que, como aquele dente estava mais alto que os outros, a minha boca não fechava em condições, automaticamente eu não conseguia mastigar porque os dentes não batiam uns nos outros, quer dizer, a boca quando fechava batia logo naquele dente e depois eu não conseguia bater nos outros. Foi assim um mês complicado porque eu só fui lá passado 3 semanas, eu não consegui ir lá antes ver o que é que estava a passar porque eu trabalho e não tinha tempo para lá ir e portanto tive que aguentar 3 semanas até lá ir outra vez. Quando fui lá outra vez, expus a situação, disse que tive imensas dores, que não consegui comer em condições, que não acho aquilo normal, como é óbvio, não é? Naquele estádio que já estava o tratamento, aquele dente começar a subir, comecei a ficar irritada, a achar que me estavam ali a enganar e a fazer as coisas andar para a frente e para trás e para a frente e para trás. Porquê? E só aí que eu parei para pensar, tipo, oh meu Deus, mas eu nem sei o que é que me estão a fazer na boca, não me explicaram propriamente o que é que estão a fazer, a cada manutenção que eu venho cá não me explicam o que é que eu estou a fazer, o que é que vão fazer nesta manutenção, e pronto, chego aqui, abro a boca, eles fazem o que lhes apetece, e eu não tenho voto na matéria. E então chateei-me um bocadinho, dessa vez que fui lá, chateei-me um bocadinho, disse que queria saber exatamente o que é que estava a acontecer, o que é que iam fazer nos próximos meses, quando é que eu ia tirar o aparelho, o que é que tinha acontecido realmente com aquele dente, não é? E a pessoa que me atendeu daquela vez, porque eu acho que o problema neste caso, não que eu tenha tido grandes problemas, mas como eu digo, é um caso muito simples. O problema neste caso, na minha opinião, eu fui a uma ortodôntica low cost, não me arrependo em nada, estou super satisfeita com o resultado, adianto-vos já, mas tem uma coisa má, que é, a política deles é fast, ou seja, tudo muito rápido, não dão grandes explicações e pior que isso, a médica está sempre a mudar, ou seja, eles têm os técnicos, não é? Cá devem ser, sei lá, os auxiliares ou não sei qual é o nome daquelas pessoas que tratam apenas do aparelho, mas que não têm a parte de dentição mesmo e de ortodôntica, auxiliares de medicina dentária, não sei. Têm esses técnicos e depois têm um médico que se ocupa de todos os casos daquele dia, ou daquele turno que está a fazer. Vem, vê o computador, vê o que é que foi feito, vê como é que os dentes estão e o que é preciso fazer. Ok, tudo bem. Vamos lá outra manutenção, é outro médico. Eu acho, na minha opinião, que cada médico tem a sua opinião em relação àquilo que está a acontecer naquela boca. Ou vai tomar este método ou aquele método. Não vão todos escolher o mesmo método para o mesmo problema, porque às vezes nós temos o mesmo problema e há médicos que encaram aquele problema de uma maneira e outros que encaram de outra maneira. E isso dava uma sensação de que um mês andava para a frente, um mês andava para trás, um mês diziam para pôr elásticos, um mês já não diziam para pôr elásticos. Quer dizer, eu andava um mês inteiro a usar elásticos. No mês em que eu não usava elásticos, sentia o meu maxilar a mexer, já não encaixava em condições, já me dava dores horríveis. Enfim, desta vez, como eu estava a dizer, chateei-me, pedi explicações, explicaram-me tudo, não ficaram muito contentes com a minha reclamação, digamos assim, mas eu tive que a fazer porque a boca é minha, eu é que sei, portanto eu tenho que saber aquilo que está a acontecer, não é? A partir daí, pronto, o processo foi muito rápido, foram mais 2, 3 meses e eu tirei o aparelho, porque cheguei lá um dia e disse, olha, não quero mais ter isto, já chega, a gente já estão como eu quero, quer tirar o aparelho.
Foi um bocadinho assim. Não vos aconselho a fazer isto porque realmente agora, neste momento, não me arrependo, mas apercebo-me que se calhar há ali uma certa lógica de ter que ficar com o aparelho mais tempo. Ou seja, realmente os dentes já estavam todos direitinhos, realmente as raízes já estavam todas direitinhas, porque entretanto aquela raiz aqui que aconteceu aquele problema voltou ao sítio logo na vez seguinte. O que é que aconteceu? O meu maxilar é torto, mas ele é torto de nascença, ele é assim, é torto. E então o que é que acontece? Estavam a tentar endireitar o maxilar. O meu maxilar de baixo vai mais para este lado, assim, e este aqui vai mais para este lado. Então estavam a tentar endireitá-los. Qual é o problema? Isso dava-me dores horríveis, sempre que eu punha aqueles elásticos horríveis durante a noite. Eu acordava sempre com a boca mega dorida e sentia que se eu ficasse um dia sem usar aquilo, o meu maxilar voltava ao mesmo. Portanto, eu calculo que eu tivesse que ter andado com o aparelho muito mais tempo, sempre a colocar os elásticos, para que aquilo realmente tivesse a possibilidade de um dia ficar naquele sítio sem se movimentar mais, porque ao tirar o aparelho nós não voltamos a pôr os elásticos. Sim, vamos a usar a contenção, da qual eu já vos vou falar, mas não usamos mais os elásticos. Portanto, ou nós ficamos muito tempo com aqueles elásticos para o aparelho, para o maxilar ficar no sítio correto, ou então não sei. Se alguém tiver uma explicação acerca desse assunto, se realmente acreditam que o maxilar um dia vai ficar naquela posição para sempre e não vai sair, deixem aqui nos comentários, partilhem comigo a vossa opinião também, a vossa experiência, para ajudar também outras pessoas. O que é que eu achei? Que deveria ter pesquisado um bocadinho mais antes de colocar o aparelho para perceber melhor como é que funcionava. Não me arrependo de ter tirado no momento em que tirei, no momento em que decidi retirá-lo, e não me arrependo também de o ter posto, não quero ser controversa, mas para quem não precise realmente e que os dentes não sejam uma coisa que incomode, não ponham só por moda. Porquê? Eu acho que os dentes são realmente de extrema importância para a nossa saúde. Os dentes estão ligados a tudo no nosso corpo. Eu conheço histórias de pessoas que tinham dores nas costas, era uma cárie no dente, por exemplo. Pessoas que doía-lhe o dente era um tumor cerebral, por exemplo. Sei lá, coisas assim loucas que me fazem entender que os dentes estão muito ligados a tudo no nosso corpo. Claro que já para não falar da parte da mastigação, da saúde do estômago e etc. Portanto, se não for necessário, não mexam, porque acaba sempre por mexer aqui com qualquer coisa. Por exemplo, no meu caso, eu hoje em dia tenho dores no maxilar, de vez em quando, dá-me assim umas dores que eu não sei explicar muito bem, mas aqui no encaixe do maxilar. Outra coisa que acontece, o meu maxilar estala, coisa que nunca me aconteceu antigamente, ou seja, ele não deve ter ficado bem posicionado ou na posição correta, porque eu também não esperei o tempo suficiente, se calhar, não sei, e então se eu abrir muita boca, ele estala sempre aqui. Eu vou tentar fazer para vocês verem. E ele estala sempre quando eu abro muita boca. E isto é muito estranho, a sensação é estranha. Às vezes tenho medo de ficar com o maxilar preso, tipo aberto, não é? Abrir a boca por algum motivo. Às vezes a bocejar dói-me, porque realmente ele estala de uma maneira muito forte. E portanto, isso foi um dos inconvenientes com os quais eu fiquei depois de ter usado o aparelho. Será que vocês também, alguém aconteceu isso? Também ficaram com este problema de estalar quando abrem a boca? Espero que não, porque isto é desconfortável. Pronto, outra das coisas que eu tive que ficar, que eu não gosto, mas que tem que ser, foi com esta contenção aqui na parte de baixo, que é uma contenção fixa e que está sempre aqui. É um bocado chato, eu não vou mostrar porque é um bocado nojento, mas portanto eu tenho aqui um arame aqui à frente, deste dente a este dente aqui. E tipo, já estou habituada, não me faz muita confusão e nem a falar nem nada, não propriamente, mas é um bocado chato, que é lavar os dentes, tenho sempre aqui esta barra que supostamente vai ter que ficar aqui para a vida toda, não sei até que ponto um dia não vou pensar em tirá-la, mas isto chateia-me um bocadinho. Outra coisa que me chateia é que, pronto, esta tornou-se a minha melhor amiga, não é? Dos últimos tempos, sendo que parece uma velha a usar placa. Porque vocês vão ter que usar isto no mínimo um mês, todos os dias, a toda a hora, 24 horas por dia. Há pessoas que têm que usar 6 meses, outras têm que usar mais, menos, whatever. Eu usei durante um mês, 24 horas, e agora tenho que usar sempre à noite, supostamente a vida toda. Supostamente não, que é mesmo, porque eu vou usar mesmo sempre, mesmo que eu não use todos os dias, eu vou usar sempre, porque eu não quero voltar a ter os dentes como tinha, não porque achava aquilo horrível, mas porque se passei por todo este processo, não é? Porque isto é um processo longo e doloroso, sobretudo no início, dói-nos para comer, fiquei com um bocadinho de sensibilidade dentária, coisa que eu não tinha antigamente, talvez por tantas limpezas a jato, que são feitas uma vez por mês também. As limpezas não eram obrigatórias, mas eu fazia quase todos os meses, ou então fazia mês sim, mês não, depois os dentes ficam realmente sujos. As nossas gengivas ficam cansadas,
ficam saturadas, começam a sangrar muito mais, ficam muito mais sensíveis. Muito sinceramente, não me arrependo, estou contente com o resultado, era mesmo isto que eu queria, ter os dentes juntinhos, mas há senões, como em todas as coisas na vida, e portanto, se vocês não precisarem realmente, não inventem, como eu. Portanto, esta é a minha nova melhor amiga e realmente parece que eu sou uma velha. Agora, que só usa à noite, está um bocadinho menos chato, né? Porque eu só ponho à noite, apesar de que faz pressão nos dentes, magoa, é desconfortável, apesar de que a gente depois começa a habituar, não é? Mas quando eu usei durante aquele mês, eu parecia uma velha a ter que tirar isto nos restaurantes, porque nós temos que tirar isto para comer, não é? E então vou aplicar e retirar para vocês verem como é que é. Já me dói agora. Porque eu acho que não apliquei esta noite, apliquei. Mas mesmo quando eu uso durante a noite, e com ela faz um bocadinho de confusão a falar agora, mesmo quando eu aplico durante a noite, quando eu aplico na noite seguinte, ela faz sempre pressão e magoa-me sempre um bocadinho, mas também nada demais, a gente realmente habitua-se. E para tirar, assim, e depois isto vem cheio de baba e é nojento. E fica a cheirar mal. Tem mesmo que ser sempre limpo. Eu limpo uma vez por semana, ponho uma pastilha daquelas das dentaduras mesmo, porque ela fica a cheirar muito mal, a baba fica mesmo a cheirar mal. É um bocadinho nojento. E tem que ser usado sempre, mesmo. Eu tenho muitos casos de amigas minhas que deixaram de usar porque perderam, porque... por falar em perder. Nunca ponham a contenção num guardanapo. Nós temos todos essa mania, quando vamos comer, quando vamos a restaurantes, como eu estava a dizer-vos, e retiramos a contenção, o nosso hábito e a nossa tendência é de pôr um guardanapo. E isso é péssimo, porque vai sempre para o lixo, acreditem que vai sempre para o lixo. Eu pus uma vez e já estava aí para o lixo quando eu percebi isso, oh meu Deus, realmente tem razão, eu não posso mesmo pôr isto... Eu não posso mesmo pôr isto no guardanapo, nunca mais pus no guardanapo, fui sempre buscar a caixinha, arrumei sempre na caixinha. A minha irmã, passado uma semana de ter feito a contenção e de ter aplicado a contenção, porque isto paga-se e é caro, deitou-a para o caixote do lixo, no McDonald's, juntamente com as minhas tartes de maçã. Portanto, não façam isso, de pôr a contenção no papel. Pronto. Esta é a minha experiência com o aparelho, eu posso vos dizer que estou muito satisfeita. Eu vou tentar procurar algumas fotos de como é que os meus dentes eram antes, para vocês terem mais ou menos uma noção, apesar de que eu não tenho muitas fotos a rir assim, porque eu não ria assim, porque tinha os dentes parados e não gostava de ver, portanto eu costumava rir mais. Aquele riso fácil, estão a ver? Hoje em dia adoro o meu sorriso e gosto muito de como estão os meus dentes, não me arrependo, mas acho que devia estar advertida dos pontos negativos de ter aparelho que eu não sabia quais eram e que eu nunca tinha pensado neles e achava que ia ser tudo um mar de rosas e não é. E às vezes os dentes não ficam como a gente imagina que eles ficariam, porque realmente, sei lá, tipo, às vezes a gente vê imagens de dentes tipo perfeitos e o aparelho não faz isso, o aparelho simplesmente endireita os dentes, junta-os e pronto. Nivela-os e etc, mas os dentes não forem já bonitos por si só não vão passar a ser com isso. Portanto, avaliem bem antes de o aplicar. Eu apliquei o meu aparelho na clínica ortodôntica da Avenida da Liberdade, fiquei muito satisfeita com o resultado, apesar de ter tido aquele percalço pelo caminho. Indico para casos simples, como o meu, eles fazem avaliações gratuitas, vocês têm que pagar o raio-x, que são 25 €, se não me engano. E depois a aplicação do aparelho depende, eles têm sempre promoções e não é nada caro, a manutenção são 30 € por mês, mais a limpeza a jato, que são 10 €, vocês não são obrigados a fazer a limpeza, e depois tem o valor do aparelho, que também não é nada por aí além. Eu não vos vou dizer o meu, porque depois isso depende de pessoa para pessoa e de aparelho para aparelho, eles têm vários aparelhos, o meu era o mais simples, o mais barato também no caso, e eu estou muito contente com o resultado. Vou-vos dar aqui um zoom só para vocês verem um bocadinho melhor os meus dentes. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Cliquem no gostei se vocês gostaram, ajudem na divulgação, partilhem com as vossas amigas que querem pôr aparelho e que estão indecisas. Deixem o vosso comentário, sigam-me nas redes sociais, no Instagram Ana Monteiro Blog, que é a rede social que eu mais uso. Tenho feito conteúdos bem diferentes para lá, bem diferentes daqui do YouTube, tenho feito mini vídeos para lá e tenho adorado a experiência. E é isso. Beijinhos com sorrisos bonitos. Tchau!